Olá pessoal, tudo bem? Então hoje resolvi fazer um macarrão caseiro para nós aqui em casa e vou passar para vocês como que eu faço o meu macarrão. É a receita que a minha mãe fazia, então talvez você já faça em casa, parecido, igual a sua mãe fazia ou sua avó. Então vamos aos ingredientes. Eu tenho aqui 5 xícaras de trigo tipo 1, né? Também tem 3 ovos e água. Somente esses 3 ingredientes para fazer o macarrão. Aqui eu deixei um pouquinho mais de trigo, para se caso eu colocar um pouco mais de água, me completando, para que ele fique numa consistência firme, tá bom? Então vamos lá. Então junto ao trigo eu vou colocar os ovos, né? E já vou começar a mexer. Eu não costumo colocar o sal agora, tá? Eu coloco na hora que está fazendo o cozimento. Então a gente vai fazendo aqui e acrescentando a água. Muitos usam somente ovos e o trigo, na verdade, né? Então, eles não usam colocar água, mas eu coloco água por quê? Porque também é uma receita mais econômica também, aprendi assim com a minha mãe e eu tô passando para vocês aqui também, tá? Então, esse é o processo de fazer o macarrão caseiro. Amassar bastante, né, com as mãos higienizadas, bem higienizadas, né? Já lavei antes de começar o processo aqui. Então a gente vai fazendo e vai colocando mais água até a massa ficar consistente para depois passar na máquina. Eu passo ela na máquina, tá? Eu não passo ela esticada, mas também você que não tem a máquina elétrica pode sim pegar e esticar ela no rolo. Então vamos amassando bem aqui até chegar na consistência certa, tá? Então, o macarrão, ele é feito basicamente com ovos e trigo, né? Eu uso a água para fazer com que ele complete a sua liga, né? Porque muitas pessoas, eu só tenho 3 ovos em casa, queria fazer um macarrão caseiro e a pessoa me ensinou que o macarrão precisa de 10 ovos. E assim não, assim a gente vai fazendo ele mais economicamente também. Ó, dá pra ver aqui, ó, começou, eu coloquei um pouco a mais de água, de estar colando nos dedos, né? Então vou pegando um pouquinho de trigo, passando aqui em cima, para que ele desgrude das mãos, também para fazer o macarrão ficar mais firme. O macarrão, quanto mais firme, mais seco, melhor para você lidar com ele, trabalhar com ele, né? Então vamos à etapa 2. Aqui está o macarrão, aqui um pouco do trigo, para que a gente coloque na mesa para que não grude, porque a minha mesa tem o tampo de vidro. E também aqui é o fubá. Eu vou explicando para vocês como é o processo que eu faço aqui para fazer o macarrão, tá? E aqui é a minha máquina elétrica. Aqui ela afina a massa e aqui ela corta, tá bom? Eu vou colocar meu celular um pouquinho mais distante, mas assim que o processo vai funcionando, eu vou passando pra vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos à etapa 2. Eu deixei a câmera um pouquinho mais longe, porque aqui se colocar em cima da mesa vai balançar bastante, né? Então vamos à etapa. Já liguei a minha máquina, então vamos pegar o macarrão. O macarrão, então, a gente vai cortar ele em alguns pedaços menores, né? Porque ele não consegue passar tudo de uma vez só. Se você, digamos, não tem a máquina, né? Você não tem a máquina para você esticar a massa, você simplesmente vai pegar o rolo e abrir a massa e depois cortar em tiras com a faca, tá? Eu aqui, como tenho a máquina, vou agilizar o processo também. Essa máquina aqui eu uso também para amassar o meu pão, também para fazer entre outros pratos aqui, né? Então vamos colocar um pouco mais de trigo aqui, porque a gente vai precisar que a mesa esteja untada para que a massa não grude, tá bom? Vai ter um pouco de barulho, vai, mas é assim que funciona o nosso processo aqui, tá bom? Claro que na mão você não vai conseguir fazer com que a massa passe várias vezes, mas você vai ter que passar ela no rolo várias vezes até ela ficar um pouco mais lisa, né? Para que ela não fique tão ruim de trabalhar depois. Mas aqui também no processo da máquina não é muitas vezes
cada parte do macarrão. Mas a gente vai fazendo, vai vendo como vai ficando. Depois eu vou mostrar mais pertinho pra vocês como tá ficando, tá? E desconsidere os barulhos fora, cachorro e tudo mais. Porque aqui eu também tenho alguns cachorrinhos, né? Então eles estão lá do lado de fora. Daí quando passa alguém na rua, né? É o serviço deles, né? Então tá. Ó, mais ou menos assim, ó. Não precisou ficar tão passado, sabe? Mas vale a pena você fazer em casa. O fubá é colocado depois. Eu já vou mostrar pra vocês como que funciona o processo. Aqui na minha cidade hoje está um pouco mais frio, né? Aqui no sul, Santa Catarina. Até ontem, início da primavera, simplesmente nevou na serra, né? Eu moro em Campo Alegre. Campo Alegre tem agora todas as massas na última etapa que eu estava passando para vocês aqui. Agora veio o fubá. Eu uso o fubá para que a massa fique mais seca e não grude uma na outra, né? O fubá é esse aqui mesmo, fino, assim, fubá de milho, né? Fino. Ele não vai alterar nada no gosto do macarrão. Eu passo assim, né? Em cima dos dois lados do macarrão, né? Eu passo aqui, viro e passo novamente. E agora eu vou passar no processo aqui, ó, que ela vai cortar o macarrão na espessura certa, né? Nessa hora, se você não tem a máquina, você pode fazer isso daqui, ó. Você pode enrolar, né? Digamos assim, enrolar, fazer um rolinho aqui na massa, né? Como a minha mesa é de vidro, eu posso cortar em cima. Mas se você não tem, você tem que pegar uma tábua de carne, enrolar, né? Rolar assim e fazer, digamos, o processo assim, ó. Essa minha faquinha também não tá muito boa, mas assim, ó, você vai cortando aqui da espessura que você quiser. Vai cortando assim, vai fazendo e fazendo o processo das tiras, ó, das tiras assim, ó. Fica bem show de bola, fica bom, porque você vai fazer um macarrão grande, né, grosso, ou também pode fazer um macarrão mais estreitinho, né? E assim é o processo que você faz na mão, né? Depois você abre com o rolo e também no processo para que ele não grude, né? Então você vai fazendo isso aqui e ela simplesmente, ó, vai ficar aqui para ela não grudar. Então vamos fazer aqui na máquina como que ela faz aqui. Aqui, claro, ela sai mais padrão, né? O macarrão sai padrão, né? Bem fininho, bem fininho, ó. Sai bem padrão. Daí é só colocar, né? Colocar na mesa assim, espalhar um pouco para que ela não... ela seque um pouco, na verdade, né? Vamos pegar daqui para ter o espaço para ir já colocando do lado de lá. Esse aqui é o processo que eu via sempre a minha mãe fazendo, né? Minha mãe sempre me via fazendo. Ela era uma pessoa que ela gostava bastante de cozinhar também. Quem a conhecia sabia que ela gostava muito, muito mesmo de cozinhar. Então aqui você vai cortando da largura que você quiser, né? Do comprimento que você quiser. E vai fazendo as tiras. Então ficou assim, ó, o macarrão ficou bem fininho, ficou bem padrão e deu bastante, né? Claro, dá uma baguncinha básica, como eu sempre falei pra vocês, mas é muito bom o macarrão. Então, daqui a pouquinho, no processo, eu vou deixar aqui na mesa mais ou menos uma meia hora pra dar uma secadinha, né, com o ambiente. E daí depois eu vou pegar a porção pra fazer o cozimento e mostrar pra vocês o processo, tá bom? Mais ou menos a quantidade de macarrão que eu vou usar para agora, e o restante eu vou porcionar nesses pratinhos descartáveis mesmo. Se tiver uma bandeja de vidro ou também outro tipo de bandeja, pode colocar. Eu vou colocar aqui, mais ou menos dentro da minha bacia aqui, da minha tigela, a quantidade de macarrão mais ou menos que a gente vai comer hoje, né? A gente vai comer hoje aqui. Daí o restante eu vou porcionar eles
nos pratinhos ali, né? Para que vocês, depois eu mostro para vocês como que eu coloco no freezer daí, né? Elas não vai grudar, né? Quando você, ela tá bem sequinha, ficou mais ou menos meia hora aqui. Ficou meia hora aqui na mesa. Ó, uma porção desse tamanho aqui, mais ou menos, para nós dois chega agora ao meio-dia, tá? Então, porque ele vai ficar maior, eu vou mostrar para vocês na mesma tigela que ele vai ficar maior depois de cozido, tá? Então, eu vou porcionar nas outras duas bandejas aqui e logo volto trazendo para vocês como ficou. Então, agora porcionei eles, coloquei em papel filme e vou colocar direto no freezer, né? Como eu falei, uns 3 meses mais ou menos, se você quiser deixar congelado, mas com certeza vai antes, né? Então, aqui eu coloquei em duas bandejas, se acaso eu precisar, coloco as duas na mesma panela e faço bastante macarrão, ou quando é pouco, a gente coloca porções menores, né? Deixa congelado. Então, eu já vou trazer pra vocês também, assim que a minha água ferver, eu colocando o macarrão na água e também mostrando pra vocês o processo para cozimento do macarrão. Então, aí, ó, nossa água já tá fervendo. Eu vou colocar aqui uma colherinha e meia de sobremesa, né, de sal. E também vou colocar aqui um pouco de óleo de soja para que nosso macarrão não grude, tá? Daí o processo de cozimento até quando o macarrão ficar cozido, né? Então vamos colocando aqui, né, nosso macarrão na panela e vamos agilizar o processo. Deixa eu pegar um garfo aqui pra gente começar a mexer para que ele não grude. Então o processo aqui ele demora, depende, uns 10, 15 minutos. Como está na boca maior do fogão, talvez demore menos, tá? Então a gente vai esperar agora o macarrão cozinhar. Daí eu logo volto para trazer para vocês como que ele vai ficar depois de cozido. Começa a levantar a fervura. É assim mesmo que acontece com o macarrão caseiro. Ó, ele já começa a levantar fervura e assim ele vai cozinhando. Ainda tá no começo ainda, vai demorar mais uns 10, 15 minutinhos. Daí quando estiver pronto eu volto trazendo para vocês aqui e depois pega ela da panela, né, e passa no escorredor de macarrão e colocamos na tigela. Depois eu vou finalizar com o molho de carne moída. Ah, o molho de carne moída, se você tem interesse em aprender, vai estar no próximo vídeo aqui no nosso canal, tá bom? Então fique no aguardo que a gente vai logo trazer para vocês aqui o macarrão prontinho para vocês. Finalizando aqui, a gente agora vai escorrer o macarrão, nosso macarrão caseiro, e vamos finalizar aqui com a carne moída como o molho de acompanhamento, tá bom? Então vamos lá. Escorreu aqui, vamos colocar na nossa tigela. Pode perceber como aumentou bastante do que eu coloquei como estava cru, como eu falei pra vocês. Daí agora ficou assim. E para finalizar, a gente vai colocar a carne moída aqui por cima. Quem gosta de frango também pode finalizar com frango. Também quem gosta com carne, outro tipo de carne também. Talvez o molho branco também fique muito bom também. Então esse é o nosso macarrão caseiro. Espero que tenham gostado. E a carne moída vai ter no próximo vídeo como eu a fiz, tá bom? Muito obrigada. Então, essa é a finalização do nosso macarrão caseiro.